Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal youtuber de anime, e dessa vez eu vou falar sobre Appare-Ranman, anime esse que já teve 3 episódios, não vi nenhum ainda, e vou fazer naquele esquema de sempre, de primeiro falar do estúdio, do diretor, etc, e depois assistir, e a gente compara o que eu achei no primeiro momento e que eu achei quando eu assisti o anime. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber novas notificações, e vamos lá. Sinopse: após um certo acidente, o brilhante, mas socialmente inepto engenheiro Appare Sorano e o astuto, mas covarde samurai Kosami Shiki se veem à deriva em um barco do Japão para a América, que quebrou. Os dois então decidem competir na Transamerica Wide Race para ganhar o prêmio e assim poder voltar ao Japão. Eles lutam contra rivais loucos, fora da lei e as atividades ao ar livre enquanto correm pelo oeste selvagem desde a linha de partida em Los Angeles até a linha de chegada em New York, no carro a vapor que construíram. Esse anime é uma obra original do diretor Masakazu Hashimoto. Ele tanto dirige quanto é o roteirista. É o segundo anime original dele. O primeiro foi Tari Tari, que é um slice of life musical de 2012, também feito pela PA Works, e que teve relativo sucesso comercial, tanto que teve uma média aí de 8.800 BDs vendidos. E comparado a Psycho Pass, que é do mesmo ano, ele vendeu mais BD, porque Psycho Pass vendeu 7.300 BD em média por volume. Teve um sucesso comercial grande e esse sucesso comercial faz toda a diferença para o diretor de anime original, e agora ele tem uma outra oportunidade de conquistar algo com um novo anime. Fora esse Tari Tari, ele fez 2 filmes de Crash Shin-chan, também outros 3 animes menos relevantes e eram adaptações. Ele é mais reconhecido por ter atuado como diretor de vários episódios do primeiro Fullmetal Alchemist e de Prince of Tennis, então assim, ele não é um diretor tão experiente assim, apesar do sucesso comercial de Tari Tari. O que a gente pode esperar é um anime que, como a própria história do diretor indica, tem tudo para ser comercialmente interessante. Ele provavelmente apelará para clichês, ação e emoção voltada para personagens carismáticos e vendáveis, podemos dizer assim. A história tende a ser simples, nada muito profunda, fácil de entender e fácil de comprar ideia. Pela experiência dele em obras grandes, mesmo sendo como diretor de episódio, ou storyboarder, por exemplo, eu não vejo muitos problemas no andamento dos episódios ou nas transições entre os episódios. Ele tem uma noção de como andar com o anime, como dirigir uma equipe. A única coisa que eu fico com o pé atrás é que assim, a Party tá listado como comédia e ele não tem experiência com comédia, a não ser no Slice of Life, então pode ser um pouco difícil para ele nesse aspecto. O estúdio é o PA Works. PA Works, assim, é um estúdio que o diretor tá trabalhando desde sempre. Isso provavelmente vai dar uma boa ajuda na produção do anime, porque favorece a animação, transição e manutenção, porque ele conhece a equipe. É um estúdio fundado em 2000 por um ex-funcionário da Production ID, que é o Kenji Horikawa. Inclusive a PA participa de várias produções em conjunto com a Production IG, principalmente na parte de animação que envolve layouts, in-betweens e colorização. A PA Works ela é muito conhecida por Shirobako, Angel Beats, Hirozuku Sekai, que é recente, Another, Fair Gone, que é do ano passado, o anime das Garotas Cavalo, que é o Mamusumi, Sirius the Jagger, que foi da Netflix, Charlotte e Kuromekuro, que também tá na Netflix. Então, é um estúdio relativamente grande, mas ele não costuma fazer mais do que uma obra ou 2 no máximo por ano. Então, eles têm essa noção do que eles estão fazendo, fora que eles ajudam também a Production IG nas produções dela. O que a gente pode esperar? Bom, a PA Works é reconhecida por sua utilização criativa de cores. A animação tende a se manter durante as suas produções, tem altos e baixos também, tá? Mas tem sim uns 3 ou 4 episódios que acabam se destacando por esse trabalho com cores, transições e algo mais interessante, tá? Dificilmente passa por problema de cronograma, por exemplo. Geralmente, o problema do estúdio é a questão dos roteiros que não agradam ou não são bem desenvolvidos, muito porque a PA Works ela é um estúdio que tende a ser uma porta de entrada para diretor. Então, geralmente é diretor e roteirista no seu segundo ou terceiro anime. Geralmente, por isso, a história tende a dar uma capengada mais pra frente, geralmente ali no 8º ou 9º episódio, quando tem alguma coisa que tem que decidir, enfim. PA Works tem esse problema de roteiro, geralmente. Então, antes de ver o primeiro episódio, depois do grande nota 6, que foi Fair Gone, com picos altos de animação e momentos cringe, eu fico sempre com o pé atrás com relação à história. Fair Gone também era o anime original, assim como este é, e literalmente isso é um tiro no escuro, se isso vai dar certo como história ou não. A gente vai ter um anime provavelmente muito bonito, mas eu não coloco minha mão no fogo pro desenvolvimento do anime e da história não. Agora eu vou assistir, tá bom? Voltei. Arrumar o cabelinho. Tem
muita coisa boa e me surpreendeu porque foi muito melhor do que eu esperava, tanto de história, quanto de direção, quanto de ideia, quanto de desenvolvimento de personagem. Eu acho que esse anime me surpreendeu, foi o que mais me surpreendeu nesse começo de temporada. Eu realmente esperava menos, bem menos de Appare Ranman. E tem 3 pontos que eu quero destacar. Além de toda a ambientação, que é extremamente linda, a ambientação tanto quando eles estão no Japão, quanto eles estão nos Estados Unidos, é uma ótima ambientação. O background está muito bem feito e fidedigno e dá a sensação de que você está onde você está. Então há um conhecimento geográfico histórico nesse anime. Então essa é a primeira coisa que eu queria destacar. A animação tá muito boa, a gente tem um CG dos carros, mas ele não incomoda nem um pouco. Tá muito melhor inclusive que o CG do Fairy Tail. Muito melhor do que o CG de Fairy Tail, que é a obra mais recente, podemos dizer assim. Coloração nunca teve problema e não tá tendo problema nesse aqui também. Então assim, só me surpreendeu a parte estética no geral, me surpreendeu bastante. Você tem o Appare e você tem o Kosami. Kosami, ele representa o japonês tradicional, o japonês conservador. O Appare representa o japonês atual, o workaholic. Você tem essas duas personalidades de japonês sendo introduzidas. Junto com isso, você tem as personalidades dos outros personagens que são de outros países. Então ele coloca várias coisas interessantes. Vamos falar um pouco sobre a personalidade do Appare. O Appare é workaholic, ele é uma pessoa que não consegue pensar no outro e só consegue pensar nas pessoas como funções para o seu trabalho. Isso é muito sobre o japonês atual. O japonês atual é assim, ele precisa trabalhar 20 horas por dia, 18 horas por dia, dormir no trabalho, entre outras coisas. Então ele é a representação disso. Você tem no japonês atual também uma não preocupação com relação à família, com relação a necessariamente ter uma família, criar uma família. Você tem muito mais foco no trabalho. Então o Appare é o japonês hoje, o japonês moderno, workaholic. O Kosami é o japonês conservador, é o cara que preza a família, preza a continuidade da família dentro da sociedade, ele preza o trabalho da família, o papel social da família e o apego ao passado. Então você tem esses dois personagens são praticamente opostos, ao mesmo tempo que eles falam do Japão. Então eles são quase estereótipos de duas pessoas que vivem no mesmo país hoje. Então há uma discussão de que como essas pessoas conseguem conviver, como essas pessoas conseguem viver juntas. E aí você tem que um dos lados tem que ceder em alguma coisa, sempre. Existe também uma ideia de que o japonês moderno está levando o japonês conservador a se modernizar, por isso que inclusive o nosso querido Appare acaba, mesmo sem querer, levando o conservador para os Estados Unidos, ou seja, o que ele está mostrando ali basicamente é o seguinte: você quer me segurar, mas se você for me segurar, você vai acabar vendo coisas, vai acabar interpretando coisas, vai acabar vivenciando coisas que vão te mudar. Então, por mais que você tente me parar, por mais que você tente parar a modernização, por mais conservador que você seja, você vai entrar em contato com a modernidade e isso vai te mudar em alguma coisa. Uma das coisas principais que já mostrou nesse episódio foi a questão de posição feminina na sociedade. A garota era chinesa. Se existe algo em comum entre o chinês e o japonês, é essa questão do papel social da mulher. A mulher não pode fazer determinadas coisas. E isso também está dentro da sociedade norte-americana. Então eles conseguiram colocar em uma personagem 3 sociedades patriarcais, sociedades machistas, e botar a mulher nessa sociedade. Então o que eles fizeram? Que foi uma sacada genial. O japonês moderno, como ele não se importa com família, como ele não se importa com essas coisas, então ele não se importa se a mulher está fazendo ou não determinadas coisas, porque o foco dele é o trabalho. Se a pessoa sabe fazer ou não aquilo, é o que importa. Trabalho. Já o Kosami não, o Kosami, mas mulher não faz isso, mulher não faz aquilo, mulher não faz aquilo outro. Tem o flashback da garota também, que ela vê as pessoas falando que mulher não dirige carro, isso é coisa de homem, não é a gasolina que move o carro, é o poder masculino. Então, como eu falei, eles já estão pegando uma outra temática para falar sobre uma pessoa excluída.
E aí ele meio que junta, né? Ele meio que junta algumas questões. Por exemplo, o conservador exclui aquele que quer tentar algo diferente, aquele que quer trabalhar para o futuro, aquele que tem ideais, aquele que tem criatividade. O conservador não quer isso. O conservador quer que você se mantenha na mesma caixinha de sempre. Portanto, a única função da mulher para o conservador é casar com ele, lavar louça. Isso eu tô falando do conservador japonês extremo, tá? Porque ele tá trabalhando com extremos aqui. Ele tá trabalhando com o Appare, que é um extremo do moderno trabalhador criativo, workaholic, e ele tá trabalhando com Kosami, que é conservador, mas não é tanto quanto a família dele. Mas ele ainda é a representação do conservador do anime. Aí ele trabalhou a garota chinesa, com a questão do machismo e da posição da mulher e como ela não pode sair, isso é impossível pra ela fazer alguma coisa. E aí o Appare, inclusive, questiona isso em vários momentos. Tá, mas quem te falou que você... Por que você vai seguir o que as pessoas falam sobre o que você pode ou não fazer? Não sai disso. Por que você não quebra essa janela? Claro que quebrar essa janela é muito difícil. Você vai ter várias resistências, mas você só pode mudar alguma coisa se você acreditar na mudança e se você fizer algo com relação à mudança. Outra coisa que ele já aborda também, que foi sensacional, foi do moleque ou garota, não sabemos ainda, nativo americano. Fala sobre como a sociedade americana foi extremamente agressiva com os nativos americanos. Fala bastante sobre esse sentimento de querer ter a sua terra de volta, de querer tomar aquilo que é seu, aquilo que lhe pertence, aquilo que te tomaram. Fala um pouco sobre esse sentimento de ódio que gera quando você é subjugado, quando tomam alguma coisa de você. E ao mesmo tempo incentiva a busca pela liberdade. Então, como o Appare saiu do país que estava querendo prender ele, só quando ele saiu que ele pôde desenvolver as suas habilidades de fato e conhecer outras coisas e aprender com essas outras coisas que ele está conhecendo, a mesma coisa provavelmente vai se aplicar ao nativo americano. Por mais que ele tenha esse ódio, esse sentimento de vingança, você tem aí uma questão também de aprender não a largar mão dos seus objetivos, mas como impor a sua cultura, como mostrar que você existe, que você deve ser respeitado, né? É diferente da agressão. Você não pode ter o mesmo papel daquele que te agride. Você só vai mudar alguma coisa porque quando você tem uma agressão, você gera uma agressão. Você só muda esse status quo quando você mostra que a agressão é inútil ou que a agressão não faz bem para os dois lados. Você tem que mostrar que aquilo é negativo. Então, no primeiro momento, você vai ver esse garoto, você vai ver ele agressivo, porque essa é a primeira resposta que você vai ter, geralmente, quando você é agredido. Mas, nesse segundo e terceiro episódio, já tiveram algumas coisas sobre ele que já são mais interessantes, que é, por exemplo, ele deixou de caçar a pessoa que ele estava caçando para ajudar com a qualidade e habilidade dele, o Appare. Então ele tem um conhecimento sobre geografia. Então o Appare pega esse conhecimento da geografia dele e fala: olha só como você é útil no mundo, olha essa tua função aqui. E fala muito sobre essa questão social japonesa de você precisa ter uma função para ser alguém. Então ele dá uma função pro garoto, a função de geógrafo, podemos dizer assim. E também ele tem a função de, como ele conhece a natureza, ele tem a função de trazer comida para casa, coisa que os outros não conseguiam a não ser com dinheiro. Então esse garoto, ele passou de ter a responsabilidade de vingar seus pais para ter uma função no mundo e exercer essa função no mundo pelas qualidades que ele tem devido à cultura dele e o que ele aprendeu da cultura dele. Há uma função. E falando em função, isso é tratado desde o começo do anime. Você tem o Appare tendo uma função naquele local, porque ele é um mecânico e existem máquinas para serem cuidadas nesse mundo, mais precisamente na América do Norte, quando o tradicional japonês Kosami, ele não tem função nenhuma, ele não consegue nada, ele só consegue alguma coisa, ele só tem uma função quando descobre um emprego de desviar de soco. Então, se ele é muito bom em luta e a luta é valorizada nessa sociedade, então aí ele tem um papel social. Se a luta não fosse uma coisa valorizada nessa sociedade, ele não teria papel social nenhum. Ele seria provavelmente um mendigo, porque o que ele faz, já existem pessoas que fazem nesse país. E aí a prioridade é para quem está lá, não para quem vem de fora. Isso é uma coisa comum em todos os países. Então já estamos aí num terceiro tema abordado pelo anime, que é a questão de funções sociais e presença social e quem você é a partir do momento que você tem um papel a exercer como trabalho, como conhecimento, como influência.
dentro dessa sociedade. Então, assim, vocês perceberam que eu falei bastante, porque esse anime ele trata de vários temas, é uma coisa muito interessante. Também tem as referências visuais com relação às empresas, né, as empresas mais fortes da época, podemos dizer assim, com relação ao automobilismo, né? A BMW, eu acho que tem uma referência ali a Ford e também a GM Motors, a General Motors, porque Iron me lembra muito Ford. Então é um anime com bastante referência, bastante estudo histórico, bastante noção da ambientação que eles precisam fazer. É um anime muito interessante, um anime que pra mim foi uma das melhores estreias até agora. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho pra receber novas notificações. Comenta aí embaixo o que você achou de Appare Ranman. Muito obrigado, valeu, falou!